também, porque o material, às vezes, a argila é uma argila muito dura, né? Então não dá para romper. Então é bom até você, por exemplo, usar... Aí, vamos supor, você deu uma batida lá e ele desceu, uma batida desceu mais uns 10 centímetros, lá como é pela norma. O que acontece? Significa que você está com solo mole, de médio, né? Então, até aí, tudo bem, você pode usar até o DPL. Mas agora, por que o DPL, depois de 6 metros, igual eu falei, depois de 7 metros, eu não acredito muito, porque ele não é para sondagens assim. Ele é um tipo de sondagem para você usar mais em aterro, é um tipo de sondagem que você pode usar quando você está fazendo um tipo de compactação numa estrada, 2, 3, 4 metros, 5 metros, né? No máximo. Então, é um ensaio limitado. Ele é limitado para um determinado tipo de solo. Aí você fala assim, mas como que eu sei o tipo de solo que esse material está atravessando? Vamos supor, você fez o primeiro metro. Aí você começou a notar depois de meio metro para baixo. Então, de meio metro até 1 metro, vamos admitir que você fez o torque. Nesse primeiro metro, você fez um torque rapidinho. Aí, nesse torque, deu torque máximo. Deu 2 quilos por metro. E o outro torque, o residual, deu 0,5 quilos. Então, você está num material mole, né? A sua pancada foi de 1, 2, 1, 2, no máximo 2, para atravessar os 10 centímetros de cada intervalo. Então, você está com um solo mole. Então, aí você conclui a sua sondagem até... Enfim, então, você pode, vamos supor, até você foi de 1 até 3 metros com esse tipo de solo. Aí, no segundo metro, você passou o torquezinho rápido ali, deu 3 metros, deu 3 quilos por metro. E o torque residual deu 1,5 metro, por exemplo. Né? Aí você chegou lá em 6 metros, aí o torque já deu 10. Opa, peraí, agora aqui, então minha argila aqui já está um pouco mais... mais para dura, mais para dura do que para mole. Então, até 3 metros, eu considero essa argila mole. Isso é uma maneira também, pelo torque, de você até classificar o seu solo, pelo torque que você pode usar no aparelhinho. Mas, então, lembrando, o que foi perguntado, você usa de acordo com o solo que você tem. Então, você vai ver, às vezes, você nem precisa de usar o DPSH lá, o super-pesado, porque você precisa de uma sondagem até 6 metros, e até 6 metros o solo ali, as pancadas de 2, 3, 4 no máximo. Então, não faz sentido você usar um equipamento mais pesado, né? Agora, se você está com realmente, você tem um solo de médio para cima, aí você usa a sondagem do DPLH, que é o mais pesado. Porque o DPLH com o DPM, o resto, tudo é a mesma coisa, só o peso é que é diferente, um é 30, outro é 50. Então, você usa o peso de 50 quilos. Pronto, aí você vai atravessar a sua argila média, né? Então, vai depender muito do seu material. Não sei se eu respondi aí a pergunta do nosso colega aí, mas aproveitando o que ele falou, realmente é isso mesmo. Beleza, Antônio, obrigado. Aí, com isso, também, né, tem associado essa pergunta, está dizendo o seguinte, né,
que é o Márcio, que fala se esses resultados, né, se assemelham ao SPT, é uma alternativa para o SPT, né? Para determinados tipos de solo, né? Para determinado tipo de solo, exatamente. Uma outra pergunta também na sequência é sobre o N10, é um pedido de explicação sobre o N10. Né? Ele corresponde ao valor, né, do NSPT, né, e se existe uma forma de fazer correlação entre esses valores. Né? Então, para você explicar aí o que é o N10, por favor. Não, o N10, ele é o seguinte, você pode fazer uma tabela, você divide de 0 até 1 metro, você divide 10 centímetros, 10 de 10 centímetros. 10. Aí, vamos supor, no primeiro metro, você vai cravar, fazer verticalização. Então, vamos supor que nos 40 centímetros iniciais do solo, você não bateu nem nada, você só cravou ele ali, deixou ele ali um pouquinho, e você começou a fazer a batida a partir dos 50 centímetros para baixo. Então, você vai anotar. Vamos supor, você deu 3 pancadas, desceu 10 centímetros. Então, 3, você vai lá na sua tabelinha e coloca lá. O N10 é 3 para 10 centímetros. Pronto. Meu N é 3. Aí você vai lá nos 10 centímetros seguintes. Deu 2. 2 pancadas, você desceu mais 10 centímetros. Você vai lá no N10 e coloca 2 pancadas. E assim você vai fazendo de metro em metro. Então, chegou no metro, aí você fala assim, puxa, mas eu estou com as pancadas muito mole. Eu queria saber o torque aqui. Você para ali e faz o torque, igual eu falei. Aí, vamos supor, você está no início ali, você fez um torque, deu 1 quilo, 1 quilograma por vezes metro. E o seu torque residual deu 0,5. Pronto, então você está com um material muito mole ali, né? Uma argila mole. Mas então, o N10, ele é isso. Quando você entra na fórmula, tudo que você vai usar é 10. A área do cone é 10 centímetros. A espessura é de 10 em 10 centímetros, por isso que é chamado N10. Quando é de 20 em 20, é chamado N20. Né? Beleza. Então, vai depender muito da resistência que você está usando. O N10 significa isso, né? Que você está fazendo uma resistência a cada 10 centímetros. Você tem uma resistência. Nos 50 centímetros, você bateu lá 2 pancadas, deu 10 centímetros, então deu, vamos supor, 60, 70 centímetros, 80 centímetros, 90 centímetros, 1 metro. Pronto, você chegou no 1 metro ali, deu mais 10 centímetros, para chegar no 1 metro, você deu 3 pancadas. Então, você teve lá de meio metro até 1 metro, você teve no primeiro 10 centímetros, você teve 2, no segundo 10 centímetros, você teve 3, no quarto, você teve 2, no quinto, você teve 1, né? E assim até chegou 1 metro. Pronto, ali você parou e falou, não, eu quero fazer o torque. Você faz o torque. Continua depois, a mesma coisa. Né? 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m, 2 metros. Pronto, faz o torque. Continua, 2,10 m, 2,20 m, 2,30 m. Entendeu? Até você completar a sua sondagem. Esse é o significado do N. Excelente. Ficou só faltando uma questão aqui, né? Que é a relação, por exemplo, como saber, você já respondeu parte dela, como saber o tipo de teste a ser utilizado, né? Versus o tipo de obra. Né? Então, quer dizer, a pergunta é, o tipo de obra ele vai determinar qual tipo de sondagem? O tipo, se você vai usar um DPL, DPM, DPS, tem alguma relação ou principalmente o tipo de solo? Não, geralmente você usa o DPL ou o DPS, o H, né? Mas vai depender, justamente depende do solo. Depende do solo. Se você tem entre escolher
o DPL, por exemplo, e o SPT, aí você usa do seguinte artifício. Se você bateu nos primeiros 10 centímetros, deu mais de 4, 5, 6 golpes, para você descer 10 centímetros, então significa que você está com material muito duro aí. Que você precisou de muita pancada para descer. Então, acima de 5 golpes, veja bem, acima de 5 golpes, é preferível você usar o SPT. Abaixo de 5 golpes, pode ser até para construção de casas, ou pode ser numa rodovia, uma ferrovia que está fazendo e tal. Se você tem abaixo de 5 golpes, você pode continuar usando o seu DPL. Pronto. Ok? Excelente, Antônio. Obrigado. Finalizamos essa parte de perguntas. Vamos dar sequência aí no perfil de sondagem. Tá certo. Bom, depois, então, aquilo que eu falei, a importância da cota, veja aqui no perfil que tem ali em cima do SPT, SPT, o SP, né, que é a sondagem de percussão, os 3 furos ali, né? Você tem o nível que foi colocado, e do lado, aqui do lado, você vê todos os furos aqui, tem o NSPT aqui, ó. Olha o N aqui do lado, ó, da resistência, todo do lado aqui. É outra maneira de você interpretar também. Eu gosto de usar isso para quando eu estou fazendo o meu perfil de sondagem. Eu pego o boletim e olho qual é a minha resistência toda do furo de cima e embaixo, de 0 até onde terminou. Deu 16 metros, por exemplo, pronto. Então, eu vou lá até os 16 metros e olho lá. Então, eu vejo dos 3 furos aqui, por que é importante a cota? Olha bem, aqui teve um nível de subida, depois começou a descer, foi descendo. Então, você olha que tem uma declividade no terreno. Olha a importância da cota, aquilo que eu falei, e o colega chamou a atenção ali da topografia, muito importante, né? E agora, então, olha bem, aqui eu estou com 5 golpes, aqui 5, e aqui deu 4. Aí o que eu vou fazer? Bom, e o meu material? Não, o solo aqui para mim é uma areia fina e o outro lá tem um pouco de silt. Mas é areia fina. Só que ele tem um pouquinho de silt. Não tem importância. Porque se eu começar a subdividir muita coisa, aí entra a interpretação também do geólogo. Você tem que... Eu sempre parto do princípio seguinte. Nós trabalhamos com argila e areia. Então, e rocha. Então, são 3 tipos. Tá bom. Agora, existem intermediários? Sim, existem intermediários. Então, vamos supor, aqui, ó, que eu estou vendo aqui tem um pouco de material fino, né? É uma areia fina, mas misturada com um pouco de areia grossa, média aqui e tal. Aí eu vou. Então eu comecei a separar e meu, peraí, daqui é areia. Não, mas número de golpe. Não, no meu aqui deu 5, aqui deu 5, aqui deu 4, deu 5, praticamente 5, nem 5. Não, eu vou ligar isso aqui de uma vez, descer, pronto. Aí eu faço uma camada de baixo, a camada de baixo, eu tenho uma areia fina, siltosa, pronto, então uma areia fina, siltosa, eu vou dividir. Aí eu vou ver onde vai essa areia fina e siltosa. Ela vai aqui assim também. Então, aí eu olho, areia fina, siltosa. Aí eu vou olhar o número de pancadas, olha lá o número de golpes, tá lá, 5. Aí o outro lá está em 5, 7, 8, não sei, não. Aí me ajuda também para poder fazer o meu perfil, né? Então, aí ajuda também que o NSSP auxilia na hora da gente fazer o nosso perfil, né? E
assim, sucessivamente, embaixo, por exemplo, você vê, ele deu 7, pegou 8, e pegou 7 ali, pronto, eu vou ligar ali. Agora ele já passou para uma madeira, já tem um material mais grosso, mais compacto. Olha o número de volta, começou a aumentar. Né? Esse aqui não é tão aqui embaixo, mas já deu 9, e aqui deu 19, e aqui 19, aí vou pegar aqui, porque o meu trabalho já é 7, então bem abaixo. Então eu liguei 9, 19, pronto. Porque já está mais compacto. Agora vem a camada toda de baixo. A camada de baixo pegou um material muito mole aqui, depois pegou o material do primeiro aqui, deu 10, e no final, os dois últimos aqui, deu 20 aqui, deu 20 aqui. Pronto. Então, eu vou ligar aqui, é onde tem esse material. Porque o resto aqui, ó, mais ou menos o material todo, o material começa mesmo, essa partir daqui do 10, 11, pronto, daqui para baixo é um super compacto, mesmo material bem compacto. Então, ajuda, nessa hora, ajuda a gente a traçar o nosso perfil, né? Então, isso que eu queria chamar a atenção aqui na hora de perfil. A cota é importante e o número de golpes também ajuda muito na hora da interpretação, né? Junto com a geologia, né? Volta a insistir, junto com a geologia, né? Então, está aí o perfil que a gente faz. Após a sondagem, a gente recebe a sondagem lá e tal, então você vai fazer o perfil. Agora, a sondagem, ela sofreu, agora eu falei, na área citou aí também, modificações. Tem colega nosso aí fazendo até já trabalho em cima desse, apresentação do novo, da norma, né, de 2020, que saiu agora. Então, vamos procurar interpretar rapidinho aqui a norma. Olha bem, para a penetração de 45 dos 3 iguais 15 centímetros. Então, eu tenho os 3 15 centímetros iguais. 15, 15, 15. Pronto. Como é que eu vou fazer? Eu vou botar o registro dos golpes em cada 15. Então, no primeiro 15, deu 3. Eu botei lá 3. No segundo, deu 3 também? Vamos lá, 3. E no último, 4. Então, o meu NSPT é 4 mais 3, 7. Pronto. Já está aí. Isso dentro dos 15, quando eu tenho 15, 15, 15. Tudo bonitinho. Isso é verdade na realidade, na natureza? Não. Vamos ver. Olha bem. Há muito tempo, eu conversando com o Nares, eu falei que eu questionava isso, que a sondagem não é perfeita 15, 15, 15, 15. Quando você pegar um boletim com 15, 15, 15, de cima e embaixo, tudo igual, pode duvidar desse boletim. Eu duvido. Porque não, na natureza, gente, só se eu quiser fazer, né? Se eu fizer fazer no laboratório ou no escritório, eu faço. Tudo bonitinho, 15, 15, 15, bonitinho. Mas, na realidade, a natureza é assim? Não é. Não é. Então, veja bem, agora a norma colocou isso, olha bem. Penetração diferente dos 45 centímetros. Vamos supor 46, 47, 48, não importa. Trechos diferentes de 15 centímetros. Agora, embaixo não é mais 15. Agora os trechos agora vão ser diferentes. Então ele colocou lá, olha lá. Olha lá, 17, 14, 15. Pode ser 17, 18, 20? Pode. Entendeu? É aquilo que o Nares falou. A norma fala para seguir aqui isso. Agora, se eu estiver acompanhando, fiscalizando uma sondagem, eu não deixo o operador parar, por exemplo. Ele parou ali, deu 17 centímetros. Então, quantas pancadas deu ali? Doutor, deu 5. Então, me coloca aí, 5 para 17. Pronto. Aí ele começa a bater outra vez.
Aí, quando vai chegando perto dos 15, ele pega, para completar o... Não. Aí eu já questionei isso também. Não vai parar, não. Continua a pancada. Aí continuou, quando na marcação do 15, desceu mais 1 centímetro. Aí deu 16. Falei, coloca lá 8 para 16. Não quero nem saber. Continua a operação. Continua a operação. Aí, no final, se deu 15, para. Mas aí vamos supor que deu 17 ou 18. Ele, na pancada que ele deu lá, desceu mais de 2, 3 centímetros. Ele vai colocar 10 pancadas ou 12 pancadas por 17 ou 18, o que deu. Não interessa, tem que colocar o que deu, está lá. Penetração diferente dos 45. Isso aí, presta atenção, porque depois no exercício, eu vou chamar a atenção disso aí. Eu vou fazer uma pergunta, eu que vou fazer uma pergunta a vocês, no exercício. Então, prestou atenção nos 3 diferentes? Agora, esse é o certo, porque é o que está lá no campo. A natureza não coloca tudo bonitinho, 15, 15, 15, 15, não. O homem estabeleceu 15. Agora, nós, igual o Nares falou, aí entra o bom senso. Aí entra o bom senso do engenheiro, do profissional, do geotécnico, do geólogo, né? Então, se você está fiscalizando a sondagem, então é para fazer corretamente. Então, vamos exigir, né? Vamos lá depois. Penetração superior a 45 centímetros, com a aplicação do primeiro golpe do martelo. É aquilo. Vamos supor, você deu o primeiro golpe, tum, aí desceu 50 e tantos, 60 e tantos centímetros. Aí o cara, puxa vida, passou dos 45, não importa, vai colocar o que está lá. Agora a norma manda colocar lá. Número de golpe no respectivo penetração. Pronto, então, 1 para 58. Seguinte, isso acontece muito, eu já percebi isso, e vários operadores cometem esse erro. Olha bem isso aqui agora. Penetração com haste amostrador sem número de golpes. Antes, a gente colocava assim, 0, porque não tinha número de golpe nenhum, o material desceu tudo, é uma argila mole. Não, senhor, agora você não vai colocar mais 0, não. Agora você vai colocar pH, significa o quê? Que essa penetração foi feita por hastes, somente com as hastes. Então é pH, penetração por haste. Então deu lá 50 de uma vez, pum, desceu tudo. Vamos para o seguinte, PM 70. O que é PM? É o peso do martelo, gente. O cara colocou o martelo lá, quando soltou, desceu lá mais de 70 centímetros. Aí desceu com tudo, martelo, haste, amostrador, tudo, desceu tudo, pronto. Então você vai colocar 0? Não. Você vai colocar PM. Significa que você desceu com martelo, com haste, com amostrador, com tudo. Então pronto. Então PM 70. Penetração superior a 45, com aplicação de poucos golpes do martelo. Então, veja bem, novamente, penetração superior a 45. Não importa. Você deu lá, uma pancada desceu 33 centímetros. Pronto. Então, você vai botar 1 para 33. Aí você deu outra pancada, desceu mais 20. E daí? Não tem importância. Passou os 45? Passou. Mas é para colocar do jeito que está aí. 1 para 33, 1 para 20. O engenheiro vai saber que esse material é uma argila muito mole, né, que desceu tudo de uma vez. Agora aqui, penetração inferior a 45. Vamos supor que nos primeiros 15, você deu 32 pancadas, então, mas só desceu os 15 centímetros ali, ou 13 centímetros, ou 14 centímetros, ou 16, é o que der. Então, deu menos do que 15, já deu 30 e tantos pancadas, menos do que 45. Pronto. Então, você vai colocar lá 32 pancadas nos 15 centímetros. Pronto. Agora, vamos supor,
se você for observar, avanço, amostrador, durante a aplicação de 5 golpes, agora veja bem, você tem 5 golpes sucessivos. Você deu um, pá, 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 nada. Deu outro, 5, pá, 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 nada. Deu outro. Então, 5. Você deu 5 golpes sucessivos no martelo. Não desceu nada, nem mexeu, então é 0 metro. Aí você vai colocar 0. 5 pancadas, 0. Por quê? Não desceu nada, nem mexeu. Então, pronto, 5. Então, a norma agora trouxe isso aí para quebrar aquela dúvida, igual o Nares falou, para melhorar e para cada vez mais a gente sentir firmeza no SPT, naquilo que a gente está interpretando. Né? Então, é bom saber isso e acompanhar isso aí, mas dentro da engenharia, porque eu sempre gosto de dizer, isso que o Nares falou, é verdade. Eu tinha um professor lá em Ouro Preto que ele dizia o seguinte: engenharia é igual a física mais bom senso. Pronto. E é uma verdade. Hoje, depois que eu me tornei profissional, no campo, quantas vezes eu tive que usar de bom senso, trabalhando com sondagem a vida toda, quantas vezes eu tive que usar mais bom senso do que engenharia? Então, é isso que o Nares falou. Então, nós temos que pegar tudo isso, mas sempre colocar o seguinte, que o engenheiro, ele que é o responsável por aqui naquela obra. Então, pronto. Né? Então, a norma fala isso? Não, a norma fala isso, mas o bom senso aqui está indicando que tem que ser desse jeito, porque na natureza tudo é diferente. Né? Então, vamos lá, para frente. Aí, agora, então, eu trouxe aqui só o critério de paralisação. Então, para paralisar agora um furo, então você precisa de... Essa é a norma antiga, lá, ó, 2001, que, infelizmente, tem empresa que ainda está trabalhando com isso em 2001 até hoje. Eu recebi esse boletim aqui, tudo baseado na norma 2001. E, mesmo assim, não cumpriu a norma 2001 também, não. Tem mais essa. Né? Então, prestar muita atenção nisso. Vocês novos estão acompanhando, fiscais que estão aí agora acompanhando as sondagens, né, participando e tudo, presta atenção nisso, gente. Vamos trabalhar com a nova norma, porque para a gente ter mais segurança. Porque a norma antiga diz lá ó, os 15 centímetros iniciais, 30 e 45, é aquilo que eu perguntei. Qual dos 3 é o NSPT? Nenhum dos 3. Né? Então, porque a norma antiga era assim. Hoje, não. Agora, a norma nova, então muda lá. Aí, a nova norma, então, agora você faz a paralisação, ou o cliente, se o cliente te mandar parar, é claro que você vai parar. Você pode até não usar, mas ele está pagando a sondagem, ele chegar para você e falar, eu não quero mais. Pronto, ele que manda. Né? Ou então, fazer a justificativa geotécnica. Aí entra a paralisação quando o NSPT 30 centímetros finais. Pronto, agora sim. Agora eu tenho em 10 metros consecutivos, se eu obtiver 25 pancadas ou mais, pode ser 25, 26, 27, não interessa. Nos 30 centímetros finais, aí eu paro o furo. Pronto. Aí sim, aí agora eu tenho mais firmeza, eu vou acreditar mais, né? Porque o cara, se em 8 metros consecutivos obtiver 30 golpes para os 30 centímetros finais, para o furo, ou 6, se 35 ou mais. Bom, então pronto. Está aí a nova norma 2020. Né? Então não tem por onde escapar, não. Eu não sabia dessa norma. Não, tem que estar atualizado. Isso mostra que a empresa ou a firma que está fazendo está atualizada. Agora, quando te manda um negócio desse, você desacredita, fala, essa firma não está nem aí, porque já saiu a norma de 2020, os caras estão usando a norma 2001, né? Então é isso aí.
Vamos em frente. Isso aí é só para vocês terem em mente a importância disso. E o terceiro, o critério de paralisação, é quando você for usar a lavagem com o trépano. Isso aí nós já estamos careca de saber. Eles mantiveram o mesmo item, né? 3 medições de 10 minutos. Lavou, cada 10 minutos. Não houve avanço maior do que 50 milímetros, ou 5 centímetros. Então, pronto, para também o furo. Né? Deu os 30 minutos. Não avançou. No primeiro 10 minutos, avançou 1 centímetro. Aí, nos 10 minutos seguintes, avançou 2 centímetros. E no outro, 1 centímetro. Não, pode parar. Pode parar. Então, você já deu os 30 minutos e não atingiu os 5 centímetros, ou 50 milímetros. Né? Então, aí separa o furo. Ou então, na quarta tentativa, se for alcançada a profundidade, se não for alcançada a profundidade desejada, prosseguir normalmente o ensaio, ou pode ser desviando o furo, ou então fazer o furo, continuar com a sondagem rotativa. É uma opção, né? Isso aí fica a critério, né? Mas isso quem vai decidir é o engenheiro que está lá, ou o fiscal da obra, né? Não, eu não quero que pare esse furo, não. Eu quero que faça agora a sondagem rotativa, porque eu quero romper o que tiver aí para baixo para eu saber o que está para baixo aí. Então, fica a critério do engenheiro. Então, é isso aí. Então, está aí os 3 pontos de paralisação. Aí eu fiz aqui uma comparação, olha lá, 2001 e 2020. Aí eu botei até o boletim do lado aqui, só para mostrar para você o seguinte. Olha a norma antiga. Então, a norma antiga é 2001, não é? Eu falei que era 3, primeiro 15. A segunda era 6 no quê? Nos 30. Primeiro, 30 iniciais. E depois, eram os 45 do amostrador. Pronto. E agora, qual que vem agora a 2020? Vem falar que eu faço 10 medidas consecutivas, então eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 medidas consecutivas de 25 golpes nos 30 centímetros finais. Pronto. Paralisou aí. Agora sim, está dentro da norma. A minha paralisação está excelente, ótimo. Eu fiz os 10 os 10 medidas consecutivas e tudo baseado nos 30 centímetros finais. Então, aí eu tenho a minha resistência. Então, eu botei aqui só para mostrar um e outro, e do lado o boletim só para vocês verem a comparação. E no final aqui para mostrar que é 30 centímetros finais. Pronto. Isso é para ficar bem caracterizado, para ninguém mais questionar a vocês sobre a norma. Está aí, ó, como fazer, né? E como seguir para frente a nossa sondagem de SPT. Vamos em frente. Antônio, como nós vamos entrar agora no exercício, antes do exercício, né? Só que tem algumas perguntas aqui sobre a paralisação, então eu queria só sintetizar aqui essa questão da paralisação, né? Sim. Uma primeira pergunta sobre a paralisação do SPT. Uma obra de solo duro, só consigo avançar no primeiro metro. Ainda não tenho critério de paralisação por número de golpes e não consigo cravar as peças de lavagem para realizar a circulação de água. Como que deve proceder nesse caso e qual o critério que utilizaria? Nares, como é que você faria?
pode ser uma zona de cascalho também, né, que está ali e atrapalhando. Esse trepanar significa isso mesmo, que o doutor Nares falou aí. Eu faria a mesma coisa, é isso mesmo, doutor. Respondida a pergunta aí do colega? Perfeito. Tá bom. Outro item, Gilcimar pergunta, qual que é a sua opinião sobre a solicitação de paralisação do cliente? Não, a solicitação é o seguinte, você está fazendo o seu SPT lá, você chegou lá, você ia parar a sua sondagem até no impenetrável, mas aí o cara da obra, o dono da obra, chegou lá, você já estava com 10 metros de profundidade, ele falou, não, para parar eu não preciso chegar no impenetrável, não. Aí ele tem que assinar, como fazer um termo, que ele, que é o dono do projeto, né? Ele está paralisando o furo. E não você, através do seu conceito geotécnico. Não. Você está parando o furo por uma exigência do contratante. Pronto. Então, ele que tem a voz. Aí não tem critério. Se o cara chegar para você e mandar parar o furo, a responsabilidade passa a ser dele. Sim, pode falar, Nares, pode completar aí. É. E outra, ainda pergunta mais ainda. Peraí, a sua sondagem, você seguiu a norma? É a primeira pergunta também. Você seguiu a norma? Porque eles não interpretam como nós interpretamos, não. Eles seguem a norma. Se a norma mandou fazer 10 lá, você fez 9, aí, na hora de julgar, o juiz vai falar assim, não, espera aí, você só fez 9, a norma está mandando fazer 10 metros consecutivos, e você só fez 9. Então, presta atenção, isso, a paralisação, é igual o doutor Nares falou. Gente, nós temos que ficar muito acobertado de que a paralisação foi de fator econômico, por exemplo, igual ele falou. Né? Então, não tem como, se ele é que está pagando, se é ele que é o cliente, se ele mandou e fez o termo, assinou, como ele que paralisou a obra, então pronto, você vai levar a paralisação, vai anexar no boletim de sondagem, junto essa paralisação que ele que fez. Pronto. Respondido? Perfeito, Antônio, obrigado.
Só contribuindo, às vezes existe um documento, né, a especificação técnica, que vai junto no projeto executivo, né? Então, às vezes tem cliente que te dá essa especificação técnica, que é baseada na norma, mas os critérios, às vezes, são de acordo com cada tipo de projeto. E, geralmente, o projetista te dá, né, essa especificação. De boca, eu também concordo, eu tenho que estar assinado para parar uma sondagem. Se não tiver... de boca, só que eu não aceito também, não. Não, tudo bem. Espera aí, vamos entrar num acordo aqui. O senhor quer que pare o furo? Quero. Não, então o senhor vai assinar aqui para mim. Eu vou fazer o termo de paralisação do furo, feito pelo cliente, fulano de tal, né? CPF, põe tudo. Eu tenho que me garantir. Porque na hora que eu apresentar o meu boletim, que o projetista pegar e vai falar assim, não, mas peraí, você parou essa sondagem? Não, mas olha que está atrás lá escrito. Está paralisado pelo cliente. Ele que mandou parar, então está assinado por ele. Aí sim é aquilo que o Nares falou, você pode chamar o cliente e falar, olha, você mandou paralisar, mas isso aqui, olha, você vai complicar o projeto. Pode explicar para ele, né? Se de tudo ele fala, não, mas eu quero que pare, então fica prevalecendo o que ele assinou. Acabou. Ponto final, não tem que discutir, né? Se ele mandou, ele que está pagando, então, né? Ok. Perfeito, Antônio. Vamos seguir as demais perguntas, tá bom, gente? A gente retoma agora, logo depois do retorno nosso, no próximo intervalo. Vamos lá, Antônio? Aí eu trouxe um exercício aqui, que é daquele livro de fundações do professor Aoki Veloso, que eu gosto muito, daquele livro de fundações dele. Tanto ele quanto o Deku Quaresma, os dois usam muito o SPT. Isso é para mostrar... Por que eu trouxe esse exercício? É para mostrar o quanto é importante o SPT, levado a sério, muito bem interpretado por todos nós, por causa de uma situação dessa. Você tem uma estaca, o cara fala assim, olha, eu estou com uma estaca para ser cravada aqui, uma estaca pré-moldada, mas eu queria saber qual é a carga que eu vou, a capacidade de carga dessa estaca. Como é que eu vou calcular isso? Pronto, aí eu tenho o SPT pronto do lado aqui, né? E eu tenho essa estaca que vai ser colocada aqui. Então, eu fiz aí o desenho seguinte. Por que eu usei o método de Aoki Veloso? Porque eu posso usar Aoki Veloso e posso usar o Deku Quaresma. Apenas todos eles usam o mesmo SPT. Então, está lá. Então, eu tenho, no caso do Aoki Veloso, ele divide a sondagem pelas camadas geológicas. Então, veja bem que ele marcou lá em cima uma argila arenosa, depois dos 5 metros até 8 metros foi um silt, depois dos 5 até lá embaixo, até 13 metros, foi uma argila siltosa. Pronto. Então, definiu os patamares. São materiais diferentes. Então, eu vou dividir também a minha sondagem em materiais diferentes. Primeiro, eu vou calcular a minha resistência de ponta, aqui embaixo. Então, eu tenho que usar a fórmula do Aoki Veloso, né? Que diz o seguinte, RP, é o primeiro passo, resistência de ponta. RP é igual a K vezes a média do NSPT vezes AP. O que é o meu a média do NSPT? Vocês estão olhando aqui embaixo? Olha no SPT aqui embaixo, eu tenho 45, 35, depois, para chegar na cota de apoio, deu 28. Acima da cota de apoio, 1 metro acima da cota de apoio, foi 28 também. Então, o que fala o Aoki Veloso?
que a média do NSPT, a média, tem que ser a soma desses três. O primeiro metro acima da cota de apoio, estão acompanhando direitinho o raciocínio? Depois, o outro 28, que está na cota de apoio, e depois 1 metro para baixo da cota de apoio, que é 35. Então, eu somei 28 mais 35 dividido por 3. Meu NSPT, a média, deu 30,3. Eu vou lá na fórmula e vou calcular o meu RP, qual que é a minha resistência de ponta. Mas, para isso, eu preciso saber qual é a minha área, o meu AP, que é a minha área de ponta da estaca. Então, eu calculei aqui a P, πd2 sobre 4, que deu 0,0961. Né? Se eu fosse... Isso considerando que a área da minha estaca, por exemplo, seja reta aqui, não tem o cone, não tem nada. Mas eu poderia calcular também como a área que tivesse o cone aí também. E como é que eu faria? Se fosse usando o cone ali embaixo. Eu ia usar a área da base lateral, então seria πRG, né? πRG mais πR2. Então, veja bem, o G é a minha geratriz no cone. Então, para calcular a geratriz, eu tenho o raio e a altura. Então, tem G2 é igual a R2 mais H2. Bom, para eu calcular essa área toda aqui, daria mais ou menos, eu já calculei aqui, deu mais ou menos igual 0,09. Né? Então, eu usei a mesma área, deixei essa mesma área aqui, porque ela vai dar o mesmo resultado da área com o conezinho embaixo também. Então, é só calcular a área do cone, mais nada. Vai dar a mesma coisa que essa área lateral da estaca. Bom, então eu calculei a minha resistência de ponta, deu 1.617,68 kN. Se eu quiser passar isso aqui, meu quilonewton, eu vou passar, vou deixar em quilonewton mesmo, porque lá na frente, lá embaixo, eu vou precisar dele em quilonewton. Bom, esse é o meu RP. Agora eu vou calcular cada um da minha resistência lateral, aí que entra a diferença do Aoki Veloso pelo Deku Quaresma. O Deku Quaresma calcula a resistência lateral de atrito, ele soma tudo de uma vez. Já o Aoki Veloso não, divide por cada seção de cada material geológico atravessado. Então, olha lá, na argila arenosa, qual que é a média do NSPT lá? Então, foi 8, 9, 8, mais 10. Então, está lá, ó, lá em cima. A média deu 8,75. A minha fórmula está aqui do lado. RL é igual a U. O U é o quê? É o perímetro da estaca, do fuste da estaca. Bom, então é o quê? É o somatório de alfa, kappa, N, NSPT, vezes o ΔL, que é esse intervalozinho aqui, que vai de 1 até 5, tá? Esse intervalo aqui, esse comprimento aqui, ó, essa cota aqui, né? A primeira cota aí. Então, vai lá. O ΔL é 4 metros, então. O alfa é 2,4%. E o K é 35%. Agora, onde é que eu tiro isso? Eu vou na tabela do Aoki Veloso. Eu tenho a tabela aí, eu deixei a tabela aí do lado para vocês verem aí. Solo, o coeficiente kappa e a razão de atrito alfa. Olha a tabela aí do lado aí, que eu deixei. Para o kappa, em megapascal, o solo argila arenoso, o K é 0,35 MPa
o atrito, a razão de atrito, o alfa, é 2,4. No silt, é 0,40 megapascal e a razão de atrito é 3%, o alfa. Para a areia siltosa, é 0,80 megapascal e 2% o alfa. O alfa é a razão de atrito. Isso está na fórmula do Alck Veloso. Então, aí essa tabela dele, né, do alfa e do kappa. Agora, vamos dizer o seguinte. Lá na resistência de ponta, vocês viram lá que eu multipliquei todo e dividi por 1,44. É o meu F1, lá da tabela. Lá para o F2 é sempre 2 vezes o F1. É sempre o dobro. Então, olha lá, ó, eu vou calcular agora qual que é o meu fator F1. Olha lá, eu tenho que é 1 mais D sobre 0,80. O que significa D? O D é o meu diâmetro lá a minha estaca. A minha estaca não é 0,35? Então, pronto, está lá. 0,35, 1 mais 0,35 dividido por 0,80 deu 1,44. Então, o meu F1 é 1,44. E o F2 é 2 vezes. Então, é 2,88. Pronto. F1 e F2 calculado. Agora é moleza. Agora é só entrar na fórmula. Não tem nada, não tem segredo nenhum mais. Então, é só entrar na fórmula agora e vamos calcular o primeiro R1. É o primeiro RL1. Então, eu vou lá, eu pego a minha fórmula e põe lá. O meu alfa deu 0,024. O meu kappa deu 350. O meu NSPT, o primeiro lá em cima, olha lá, ó, deu 8,75. Pronto. Eu vou multiplicar tudo e dividir por 2,88. Qual é a minha resistência lateral no primeiro RL1? Está lá, ó, 102,08 kN por metro. Pronto. Deixa quieto aí. Eu vou para calcular o segundo agora. RL2. O RL2 é o meu silt. O silt, então vamos lá. Eu tenho o alfa, 0,3. O meu kappa é 400. Vezes 15, meu NSPT, está lá, ó, 15, né? E o meu ΔL, que é 4 metros aqui, ó. 1, 2, 3, 4 metros. De 1 a 4, deu 4 metros no primeiro, tá vendo? 4 metros. No segundo, deu 3 metros. Conta lá, ó. De 5 a 8 metros, então deu 1, 2, 3 metros. O ΔL para o segundo. Então, vou calcular e vou achar o RL2, que é 187,50 kN/metro. Vou para o RL3 agora. Vamos calcular, vamos lá. O alfa é quanto? É 2, então é 0,02. O kappa é quanto? 0,80 megapascal. Ou então 800 quilopascal. Mesma coisa. Ou então quilonewton por metro quadrado. É a mesma coisa. Então, quilonewton por metro quadrado. Então, está lá. Vezes 1,75. Não, desculpa. Vezes 27, aqui embaixo. Vezes 3 metros. Vamos somar lá, vamos ver. Deu quanto? Deu 1, 2, 3 metros. Sim, 3 metros. Pronto. Então, está calculado aqui. Deu 450 kN por metro. Agora eu vou somar tudo. Então, eu vou lá na minha fórmula agora. A minha fórmula fala que é o somatório. Olha lá, ó. U vezes o somatório de tudo isso. Então, vamos somar RL1, RL2 e o RL3. Pronto. Então, eu vou somar tudo e tem lá. O meu U. Qual que é o U? O U é o meu perímetro. Qual é o perímetro da estaca? Está lá, ó. Π vezes D.
está lá o perímetro da estaca, 1,09. Então, vou multiplicar agora 1,09 metros, veja que agora é metro, 1,90 metro, vezes o quê? Vezes o somatório de tudo isso aqui, vezes o somatório de RL1, RL2, RL3, que deu, no total, 1,09 vezes 739,58. Então, o meu RL total deu 806,14 quilonewton. Por quê? Metro com metro, eu cancelo. O metro do meu perímetro com o metro do quilonewton, metro e metro, aqui eu cancelo. Então, sobra só quilonewton. Então, por isso, minha resposta é 806 quilonewton, meu RL. Bom, agora eu vou calcular a capacidade de carga, não é isso que eu estou querendo? Então, o meu RU, que é a resistência útil, né? A minha capacidade de carga, então vai ser meu RP mais o RLT total. Então, é 1.617 mais 800. Quanto que deu? 2.423,74 quilonewton. Pronto. Ou então, se eu quiser passar isso para tonelada, eu tenho quilonewton, é a mesma coisa que eu passei 0,1 tonelada. Eu passo para dar 242,3 toneladas. Pronto, se eu quiser passar. Mas agora, eu quero calcular a tensão admissível. Qual que é a tensão admissível, de acordo com a norma? Eu pego o meu RP mais o meu RLT, eu vou dividir o RLT, vou dividir por 1,44, mais o meu RP, que eu vou dividir por 4, de acordo com a norma, para calcular a minha pressão admissível ou tensão admissível. Então, deu 559 mais 404. Então, a minha pressão admissível ou tensão é 964,2. Então, ou 96 toneladas. Agora, vamos fazer o seguinte. Como é que eu sei que isso vai estar dentro da norma? Então, eu vou fazer o seguinte teste. Vocês podem fazer depois aí o teste. O primeiro, de acordo com a norma 6122, diz o seguinte, que a minha resistência lateral total, ela tem que ser maior, presta atenção no que eu estou falando, pode até anotar isso aí, RL maior do que 0,80 vezes a minha pressão admissível ou tensão admissível. Se o meu RL for maior do que o produto de 0,80 por PM/ADM, então eu estou dentro da norma, o meu critério está correto, a minha conta está correta. Mas você pode dizer assim, Antônio, mas peraí, o meu RL deu menor do que o produto de 0,80 com o PM. Então, significa que eu tenho que voltar lá na minha estaca, né? Refazer novamente, porque tem algum erro ali, né? Ou eu tenho que aumentar essa minha estaca, né? Ou eu tenho que aumentar o diâmetro da estaca, sei lá, eu tenho que fazer qualquer coisa para que eu cumpro a norma. Ou então, eu posso pegar também conferir também, eu posso pegar a minha pressão admissível, se ela for menor, pode anotar aí, pressão admissível ou tensão admissível, se ela for menor do que a minha resistência total lá, o RU que eu achei, dividido por um fator de segurança, esse fator de segurança é 2, então, se a minha pressão admissível for menor
do que a minha resistência útil dividido por 2, aí eu estou dentro da norma, né? A minha pressão admissível tem que ser menor, né? Então, fazendo o cálculo, a minha pressão admissível foi 964. Se eu dividir 2.423 por 2, vai dar 1.211. Então, a minha pressão admissível ou tensão admissível é menor do que a razão da minha resistência útil pelo fator de segurança. Ok? Então, eu chequei duas condições da norma. Beleza. Pronto. Então, o meu cálculo está correto. Eu posso usar essa estaca nessa profundidade, com todos esses dados do meu NSPT, está tudo calculado aí. Eu conferi com a norma, bateu em cima. Pronto. Esse é um exercício para mostrar justamente a importância, igual o Nares falou, a importância dele dentro da engenharia. Olha como é que esse ensaio te deu toda a oportunidade de calcular, né, a resistência para essa estaca e a carga e a tensão admissível. É aquilo que o engenheiro precisa na hora que vai executar o seu serviço, né? É o que ele precisa. É da carga, eu preciso da tensão admissível, dessa resistência de ponta, da resistência lateral, né? E é bom sempre trabalhar o seguinte, igual o Nares já falou isso, trabalhar com resistência de ponta e resistência lateral. É muito importante. Você viu a importância da resistência lateral no cálculo aqui agora que a gente fez, né? Então, está aí o exemplo então, dado pelo professor Alto Veloso, mostrando a importância do nosso ensaio de SPT. Ok? Entendido? Agora, então, nós vamos para o ensaio de SPT-T. Bom, no ensaio de SPT-T, gente, não precisa nem te falar mais nada. Eu peguei meu ensaio ali, cheguei a 10 metros lá, 12 metros, falei, para a sondagem, vamos fazer um torque aqui agora. Eu quero um torque nesse ponto. Eu quero saber o torque máximo e o torque residual. Pronto. Aí eu paro a sondagem e aí eu faço uma pergunta. Eu uso o mesmo amostrador que eu estava usando antes? Eu vinha fazendo a minha sondagem até 12 metros, resolvi fazer o torque a 12 metros. Pergunta é o seguinte, se alguém souber, responda rapidamente, para a gente passar. Eu posso continuar usando o mesmo amostrador? Não. Aí, gostei, muito bem, Lohane. É isso mesmo. Eu não posso usar esse amostrador, porque ele é bipartido. Eu tenho que usar o amostrador com o tubo interno maciço. Então, gravem bem isso. Não, se o sondador tentar descer, pode virar para ele e falar assim, pode tirar todo o equipamento e pode descer o barrilhete aqui com o amostrador com o tubo interno maciço. Eu não quero amostragem de torque com amostrador bipartido, porque vai me dar resultado errado, né? Então, vamos ver lá na sondagem, então, do torque. Então, a gente tem aí a sondagem executada, a mesma coisa, faça as mesmas condições do SPT, segue igualzinho, né? E a leitura depois é feito no final, coloca-se o torquímetro para a gente fazer, com 2 voltas, fazer o torque máximo e o torque residual, né? Pode passar. O torque foi introduzido por Ranzini, em 1988. Justamente por isso, ele queria saber o atrito lateral na cravação do amostrador.
ele queria saber qual era o atrito lateral que girava ali em torno do amostrador. Então, ele criou o SPTT, né, usando um torquímetro. Né? O torquímetro ideal aí de mercado, tem torquímetro que vai até 50 kg/Fm, e tem outros que vão até 80. Geralmente, o pessoal tem usado mais o de 80, que ele é melhor, tem um contagiro completo, né? Ele tem um ponteiro de arraste, ele é mais completo, esse de 80 kg/Fm. Né? Então, usando esse torquímetro, você calcula o torque máximo e o torque residual. Né? Para frente. Para usar o torque, é sempre bom usar o centralizador. Eu já vi operação de sondagem também de SPT, o cara usando o torque lá, mete o braço lá, enverga a haste toda, porque ele não usou o centralizador. O centralizador ele é importante para quê? Centralizar a haste no meio certinho, para ela ficar verticalizada. Porque você não usando o centralizador, com aquele diâmetro lá, a haste começa a rodar em volta, aí o cara vai te dar a medida de torque errado. Né? Então, prestar muita atenção nessas coisas de usar a ferramenta correta, usar o tarugo sextavado direitinho, rosquear ele na extremidade da haste, aí vem com essa chave soquete, que a gente chama, né? Ela é sextavada, você encaixa ela ali na haste, e aí você vem com o torquímetro. Né? Aí tem o cálculo do atrito lateral, essa fórmula dada pelo professor Ranzini, né? Que era engenheiro, ele que bolou esse sistema. Então, o T é o torque máximo medido, D é o diâmetro do amostrador, Agora, presta atenção que eu vou fazer uma pergunta aqui agora. L é o comprimento de cravação do amostrador. Qual que é o comprimento de cravação do amostrador? Qual o comprimento? 45. 45. Pode ser 46, 47? Tá certo a resposta. Agora pergunta a resposta. Pode ser 46, assim, 47, 48? Acho que pode. Por quê? Segundo a alteração da norma aí, ué. Agora você prestou atenção. Isso mesmo. Exatamente. Você tem lá os primeiros 15, aí você deu lá 3, 17, 5, 18, 9, 15, por exemplo. Você somou tudo, deu 46, 47. Então, a cravação, a hora que você vai usar o torquímetro, é o 47 que você tem que usar na norma, lá na fórmula. Então, é isso mesmo. Muito bem, para frente. Pronto, Rodrigo, pode passar. Rodrigo. Pronto, então está aí no amostrador do SPTT também nós vamos usar o mesmo amostrador, né? Olha lá, aí eu chamei a atenção ali, ó. Pode usar para a execução do torque, retira-se o amostrador bipartido, coloca-se o amostrador, porém, com tubo interno maciço. Eu fiz questão de colocar isso aqui grifado, que é para chamar a atenção mesmo, né? Na hora da execução. As hastes é a mesma, né? A mesma haste usada, a Shedley 80, né? Sem costura, comprar a haste certa, né? Aquilo que eu falei, tem uma percentagem de carbono de 25 a 27 e 27 de manganês,
para poder aguentar essas pancadas. Então, é uma haste de aço bem resistente. O comprimento da haste pode ser usado de 1 a 2 metros, e o peso da haste pode ser ou 32 newton, que, dependendo, às vezes, vem lá na especificação 32 newton, e o cara fala assim, ué, 32 newton? Mas é a mesma coisa que 3,2 kg por metro. É a mesma coisa. Newton por metro ou quilo por metro. Né? O diâmetro é 33 milímetros e o diâmetro interno é 24. Então, é a mesma haste, né? Mesma coisa, tudo direitinho. Então, vamos lá. O torque máximo, é o que a gente dá os 2 giros lá, é necessário a rotação do amostrador com tubo interno maciço. Continuo insistindo nisso. Tubo interno maciço. Define a tensão do atrito lateral máximo, Fs máximo. Então, no torque máximo, eu vou definir o torque máximo, né? Que é o meu atrito lateral máximo. Para o torque residual, eu uso o atrito lateral mínimo, né? Calculo o atrito lateral mínimo. Eu posso calcular os dois, o máximo e o mínimo, né? Aí eu tenho no amostrador, eu tenho os dois, aí melhor ainda, né? Fatores que influenciam no SPT. Está lá, ó, o estado de conservação dessas hastes. É importantíssimo. O amostrador, né? Trabalhar com o amostrador correto, com a bainha, com o bico novo, sem estar adulterado. Muitas vezes eu já peguei bico, todo ele cheio de dente. Não pode. Tem que mandar o operador tirar o bico e botar um novo. Não pode trabalhar com isso. Então, outra coisa, o disco centralizador é importantíssimo, influencia demais no SPT. Eu já falei, se você não usar, a hora que você começa a rodar o torquímetro, vai te dar medida errada, porque a haste vai começar a fazer um sistema helicoidal diferente. Não está centralizado. Então, o centralizador, gente, não deixa o operador fazer o torque sem usar o centralizador. Né? A velocidade de rotação é muito importante. O cara não pode dar arranco e largar de qualquer maneira, não. A velocidade tem que ser contínua, dar a volta, as 2 voltas certinho, com a mesma velocidade. Isso é importante. Tá bem? Isso influencia também. Né? Isso é tanto para usar o torquímetro analógico ou elétrico, que às vezes o cara tem um elétrico lá, ele é válido para qualquer um dos dois, viu? É válido para qualquer um dos dois. Outra coisa, o cara pega o torquímetro e bota lá. Aí você que está fiscalizando, você vira para ele e diz, espera aí, você zerou o torquímetro? Calibrou? Não. Ué, mas como é que você vai botando o torquímetro assim, sem zerar o torquímetro, sem nada? Então, é muito importante zerar o torquímetro antes de colocar. Isso são coisas que às vezes parecem bobagem, mas é de suma importância na hora da operação. E depois, a força de atrito da lateral, eu trouxe essa outra forma, que o Ranzini, em 94, depois de muito teste que ele fez, ele chegou à conclusão que podia usar essa fórmula mais reduzida aqui. Ó. Eu peguei e botei ela aí. O torque dividido por 41,33 vezes a altura, menos 0,032. H é a altura total de cravação do amostrador. É igual o colega respondeu ali. Pode ser 45? Sim. Pode ser 46? Pode ser 47? Pode. Né? Então, vai depender do momento do furo no ponto aonde você parou a sondagem. Pode usar os dois para checar? Pode também. Pode usar as 2 fórmulas para checar. Né? Pode passar. E aí eu faço um exercício, pronto. Agora eu fiz um exercício admitindo que você chegou no local, o cara tem um torquímetro lá, antigo, não tem a calibragem, não tem o amostrador, não tem nada.
Então, você só tem o comprimento dele e a carga que vai ser aplicada. Pronto, você só tem o braço e não tem mais nada. Então, vamos supor, você tem lá o braço do torquímetro, de 65, com uma carga aplicada de 30, então você calcula o torque, né? Como é que você calcula esse torque? Já usando a fórmula. O torque é igual o braço da alavanca vezes a carga. Isso é física, tá certo? Então, pronto. Então, você já tem o amostrador, o diâmetro dele é 5,1. Aqui eu usei os 45 centímetros, tá? Normal, né? Então, o comprimento de cravação foi 45. Pronto, então, agora... E o primeiro passo foi calcular o torque. Já calculei. Pronto, já calculei o torque. Agora eu vou aplicar o torque na minha fórmula, né? Eu vou calcular o meu atrito lateral, porque eu não quero, né, o atrito lateral. Então, pronto. Eu já tenho o torque. Eu não tenho ele medido bonitinho, mas eu calculei. Eu tenho o braço da alavanca que tem a carga, pronto. Já calculei o torque, agora eu vou para a fórmula. Eu vou para a fórmula. Na fórmula, então, eu tenho lá 2,1950 quilograma-força vezes centímetro. Aí eu passei para centímetro, né? Porque nós vamos trabalhar tudo com centímetro aqui. Então, eu tenho π, aqui eu tenho o D2 e aqui eu tenho o L. Pronto. Aí a fórmula. Então, é só fazer conta, né, gente? Não precisa nada. Deu. Qual o meu atrito lateral? 10,6 toneladas por metro quadrado. Pronto. Então, está aí o meu cálculo de atrito lateral no amostrador. Pronto. Então, eu tenho a resistência de ponta, eu tenho minha resistência natural, de ponta não, desculpa, eu tenho minha resistência do meu amostrador, que é o N, né? E tenho minha resistência lateral agora. Pronto, agora eu estou completo. Agora eu posso usar, dentro da engenharia, eu calcular sapata, calcular carga para estaca, tudo. Tá, pronto. Tudo com o SPT-T, que faz o complemento. Pronto. E não custa tão caro assim, né? Pode mudar. Bom, Antônio, nós vamos fazer uma pequena parada para o almoço, tá, Antônio, pessoal? E vamos retornar às 13 horas. Tem algumas perguntas ainda que ficaram. Quem tiver perguntas também, coloquem no chat, por gentileza. Tá bom? E a gente retorna às 13 horas aí após o almoço mais rapidinho, a gente tem mais conteúdo para trabalhar. Tá bom, doutor Nereza? Peço aí todo mundo que assine a lista de presença, coloque o nome certinho por causa do certificado, tá bom? Então, deixe o nome, né, não coloque apelido, coloque o nome, né, para não sair o certificado errado, coloca o e-mail certinho, né, porque também, se você põe um e-mail que não usa e depois você não vai receber aí o certificado. Lembra de assinar, é uma lista só para amanhã e à tarde, basta assinar uma única vez. Tá bom, gente? Obrigado. A gente retorna em 13 horas. Ok, Nareza? Antônio? Ok. 13 horas estamos de volta. Ok. Obrigado. Bom almoço aí, doutor Nereza. Todo almoço. Eu vou almoçar lá na Érica hoje, com o Rodrigo. Sejam bem-vindos.